Boa noite a todos. Mais uma vez nós nos encontramos aqui para realizar o Evangelho, do Centro Espírita Casa Grande da Paz. É com muita gratidão que nós nos encontramos através das redes, da internet. Agradecemos muito esse contato, essa evolução que nos permite estarmos aqui em plena pandemia, exercendo ainda o nosso trabalho com Jesus, Então, lembrando a todos, vamos colocar um copinho de água para continuar os tratamentos, para que a espiritualidade possa depositar aí a medicação necessária para cada um, de acordo com a sua necessidade, seu merecimento. Nós vamos então elevar os pensamentos a Deus e a Jesus, com a oração que Jesus nos ensinou. Nós damos o início ao nosso estudo dessa noite, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que perdoarmos os nossos devedores. Perdoa, Pai, nossas ofensas, na medida que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixes, Mestre amado, entregues às tentações e livra-nos, Senhor, da prática do mal e de todos os males, e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Essa noite eu escolhi desse livrinho aqui do Chico, pelo espírito de Ney Lúcio, chama Jesus no Lar. Esse livro, ele narra os encontros que Jesus fazia todas as noites na casa de Simão Pedro. Ali eles realizavam, então, o culto no lar, E eu tirei aqui, então, a primeira leitura, que chama assim: o culto cristão no lar. Eu vou ler e depois a gente faz um breve comentário, sobre essa leitura. Então, do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito de Ney Lúcio, o culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo Simão pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? O oleiro é aquele que trabalha com barro, faz vasos de barro, vasos, jarros de barro. Que faz para atender a tarefa a que se propõe? Simão responde: Certamente, Senhor, redarguiu o pescador. Intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a força que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará a madeira, usará a enxó. Enxó é uma chapa de madeira, que corta, modela a madeira. E o serrote, o martelo e o formão, que também é uma ferramenta. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também, Simão, é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma.
A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira com seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nelas recebe do Senhor o alimento para cada dia. Porque não está lá, ao redor dela, a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que constituem a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos e, como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Uma leitura bem significativa, né? Para nós que nos consideramos aí espíritas, que buscamos esse aprimoramento, essa paz, essa harmonia, né? E nos encontramos em períodos, principalmente agora, de muitas aflições, de muitas indagações. Então, através dessa leitura, remete a gente a pensar, eu como cristão, como eu tenho agido no meu lar, principalmente nesses momentos que eu fui convidado, né, a voltar para Ele, estar mais nele. E aqui a gente ainda vê que Jesus fala, né, sobre a primeira reunião familiar quando Jesus nasce, naquela singeleza, naquela manjedoura, entre os pastores e os animais. Então, não importa, ele já vem dando nesse momento um ensinamento para nós sobre a simplicidade, o amor, a harmonia. Independe de fatores materiais. Ele está dentro de nós, esse reino de Deus. Então, nós que temos nas nossas mãos essas obras que os Espíritos passam para Kardec, e mais tanto material nas nossas mãos, às vezes nos encontramos em aflições, porque eu não posso ir na casa espírita, porque a casa espírita está fechada no momento, porque eu estou descontrolado mediunicamente, porque eu não estou tendo assistência na casa espírita. N tipos de aflições nos remete, né? E ao mesmo tempo, essa leitura nos dá um consolo simples, que Jesus já nos ensinou lá atrás. Olha aqui, o seu lar é o templo sagrado. Quer dizer, esse momento que nós nos encontramos reunidos num culto no lar, e ele ainda dá o exemplo da mesa, quando a gente fala Pai Nosso,
dai-nos o alimento de cada dia, pão nosso de cada dia. Quer dizer, eu estou pedindo só o pão da matéria, né? Porque a mesa simboliza essa fartura, esse alimento. Mas na mesa reunida em família, através de uma leitura, através desses momentos de prece, eu tenho o pão do Espírito. Então, será que nós estamos fazendo esse pouquinho, né? Então, assim, às vezes a gente quer abarganhar muitas coisas, a gente quer fazer muito, porque eu tenho que dar assistência e estou esquecendo do meu reduto. Como é que eu posso querer que o mundo esteja em paz, que as coisas sejam resolvidas, se dentro do meu tempo, da minha casa, eu não estou conseguindo, eu não estou fazendo esse exercício que Jesus já nos pede e que a doutrina espírita nos orienta, todas as casas espíritas ensinam como fazer, se propõem a ajudar. Se eu não sou espírita, leio a Bíblia, leio o Velho Testamento, eu tenho criança em casa, procuro leituras que elas possam acompanhar, tenham condição. Olha, gente, o início de um culto no lar, às vezes é bem tumultuado, as pessoas desistem, porque é um que não quer participar, é outro que às vezes não se esforça para estar ali, é uma criança que a gente tem que aprender a lidar com ela, mas isso é o que? Já é para trazer a desarmonia e as pessoas não realizarem, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho, faz uma vez, duas, até que a casa se harmonize, todo mundo se harmoniza, a espiritualidade consegue trabalhar. A gente vê que durante o culto no lar, que é algo que a gente faz entre 15 a meia hora, não passa disso, não tem manifestações, não tem psicografia, nada, é só o estudo do Evangelho, ler o Evangelho, ler uma outra obra. Mas a gente sabe que nesse momento a espiritualidade traz para escutar, traz irmãos desencarnados necessitados para escutar a leitura do Evangelho, para receber de nós essa doação de amor que a gente emana durante o Evangelho no culto no lar. Então, quer dizer, a minha casa vira um templo sagrado e eu ajudo a espiritualidade a poder trabalhar. Eu não estou exercendo minha mediunidade neste momento? Eu estou doando a minha energia, o meu magnetismo, de melhor que eu tenho nesses meus comentários, na leitura do Evangelho que é realizada. E grandes luzes chegam nesse lar como esparge dele. Quer dizer, uma casa, um quarteirão, ele fazendo culto, ela ilumina todo o quarteirão. Olha que bênção. Ele direciona a toda a minha região. Agora imagine se todo mundo exercer, né? Se a maioria praticar isso. Quanta luz nós conseguimos? É um trabalho de formiguinha. Eu faço na minha casa, o outro faz na outra, o outro faz na outra. E assim a gente vai se acendendo, e ilumina e traz essa harmonia que eu quero para a minha comunidade, que eu quero para a minha cidade, que eu quero para a minha família. Mas infelizmente a gente se apega a algumas coisas, a alguns rituais e fica difícil, né, abrir mão. A gente sabe que o momento é realmente complicado. Estar na casa de Deus, estar na casa espírita é muito diferente, é muito bom. Mas neste momento, então, vamos escutar o que Jesus fala aqui para nós e começar a praticar isso. E fazer disso uma sequência para a sua vida toda. É tão harmônico e é tão contagioso que quando a gente começa a exercer isso, é natural. Todo dia, naquela semana, toda semana, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, se reúne para fazer. Né? Então, se eu escolho lá 6 horas da tarde, toda terça-feira, um exemplo, 6 horas da tarde, eu me reúno com a família para fazer o culto no lar. Vai se tornando tão harmônico e normal, que até os animais, tudo entra naquela harmonia para que o culto aconteça. Normalmente nem telefone toca, campanha, nada. Porque a espiritualidade prepara aquilo ali para aqueles momentos. Por quê? Porque ela também conta com este momento. Entende? Então, assim, é um momento de encontros mesmo, nossos, entre espíritos familiares, com a espiritualidade. Nós ajudamos
e somos ajudados, né? Então, é um consolo muito grande, são momentos de aprendizado muito bom. E aqui Jesus então fala para Simão Pedro, quando ele pergunta sobre os profissionais, né? O mercado de peixe tem sempre o melhor peixe para vender, porque quem vai comprar escolhe os melhores. O que trabalha com barro tem que pegar aquele barro, manusear ele, até dar a forma que precisa nele, do jarro, do vaso, do copo. A madeira, às vezes, ela sofre cortes ali para ir modelando também. Assim somos nós. Às vezes nós temos que passar por dores, por aflições, né? Para poder ir melhorando e crescendo na nossa moral, que é esse o nosso propósito. As nossas dores físicas, nossas enfermidades físicas, é simplesmente um alerta para que a gente possa melhorar na nossa moral, na nossa caminhada e atingirmos essa evolução, né? Então, que a gente possa então analisar essa leitura, ouvir esse vídeo quantas vezes for necessário. E eu convido, junto com Jesus aqui, meus irmãos, vamos realizar o culto no lar. Quem ainda não faz, comece, né? Comece, abraça esse exemplo que Jesus deu. E nesse livro eu vou trazer mais vezes. Cada passagem é uma história, é um ensinamento de um culto na casa de Simão. Então, nós temos aqui, eu acho que nem sei quantas leituras são, mas mais ou menos umas 50. Então, são 50 cultos no lar que Jesus faz na casa de Simão Pedro. Ele deixa para nós esse exemplo. E ele já nos deixa, né, o ensinamento que ele é o caminho, a verdade, a vida. Então, vamos seguir esse simples exemplo aqui. Tem uma música que chama Encontro Marcado, mas eu não vou cantar, porque eu sou péssima, né? Mas eu vou ler para que a gente possa refletir sobre essa mensagem, tanto que é importante, né? Chama-se Encontro Marcado. Diz sobre essa leitura aqui, fala sobre os cultos no lar que Jesus falava. É um cancioneiro espírita, fala: ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro, tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar, sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu, tão criança naquele lugar, sentia Jesus me abraçar. Na casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite e o perfume do mar. Disseste para mim, você deve voltar, e a gente se encontra de novo a orar no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo a orar no seu evangelho no lar. Então, olha que letra linda, né? Quer dizer, Jesus espera cada um de nós no momento que nós nos propomos a realizar o nosso culto no lar, nessa união e nesses poucos minutos. É como se a gente estivesse ali, como essa criança, junto com João, Pedro, Tiago, Levi, todos esses grandes que nos trouxeram tantos ensinamentos, né? Vamos imaginar que a gente está sentado ali naquela casa simples, na beira daquele lago, e ali dentro da nossa casa, Jesus a falar conosco através do Evangelho. Cada leitura que a gente faz é Jesus falando conosco, é Jesus vivo no meu lar, é Jesus vivo dentro de mim. Então, que essa leitura possa trazer muita paz para nós durante toda essa semana, iluminar nossos corações, nossos sentimentos. E nós vamos pedir a Jesus
que possa derramar a medicação necessária a todos os lares, não só da nossa cidade, como de toda nossa Mãe Terra. Aonde houver uma dor, aonde houver uma necessidade, que deste culto aqui nosso, desse evangelho nosso aqui, possa sair os bálsamos consoladores de que cada irmão necessita. Que daqui, destes minutos que nos encontramos reunidos no nome de Jesus, nós possamos doar o que de melhor nós temos, que é o amor, em toda a sua pureza, que nós possamos vibrar e emanar a todos, principalmente a quem esteja em aflição, em dores e sofrimentos, que eles possam receber como a medicação necessária para esses momentos de dificuldade, que possa levar luz, paz e harmonia. Abençoar todos esses médicos, enfermeiros, trabalhadores da frente esse vírus, iluminar os nossos governantes, os nossos cientistas, para que nós possamos, assim, levar até eles tudo aquilo que eles necessitam para continuar nessa batalha, para que a gente possa, assim, sairmos disso tudo fortificados e amparados, né? Principalmente na prática do amor, na prática da fé e na prática da caridade. E com a oração, a nossa Mãe Santíssima, nós encerramos o nosso estudo. Que durante essa oração, então, a Mãe possa cobrir todos os lares com teu manto sagrado. Ave Maria, cheia és de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do teu ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. E que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que Jesus nos abençoe e uma boa semana para todos.